Uma boa tarde a todos. Então, estamos dando início a mais uma webinar Abate, hoje para tratar de temas importantíssimos de PIS e COFINS. Nós temos aqui a presença de ilustres juristas, professoras, e é uma oportunidade ímpar que a Abate, mais uma vez, tem para reunir importantes convidados, que serão apresentados na sequência pelo o nosso colega, Dr. Maurício Barros, a quem cumprimento, e cumprimento também a doutora Tatiana Mijama, a doutora Thais De Laurentiis, doutor Adolfo Bergamini. Mais uma vez agradecendo o seu gentil aceite para estar conosco aqui hoje. E para tratarmos, né, acredito que todos que estamos aqui estamos curiosos para saber, porque o ano mal começou e nós já temos tanta confusão e preocupação em relação a PIS e COFINS. E não só em relação a PIS e COFINS, temos também, nesse movimento de início de ano, um cenário jurídico-tributário bastante movimentado. Tanto pela questão do voto de qualidade no CARF, que se discute, esse julgamento da repercussão geral dos temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal em relação à coisa julgada, a reforma tributária, e hoje, como não poderia deixar de ser diferente, esses aspectos importantes que serão trazidos aqui pelos nossos ilustres convidados acerca do PIS e da COFINS. Essa questão que está estampada hoje nos jornais sobre a incidência ou não do PIS e COFINS sobre receita financeira, a possibilidade da exclusão do ICMS-ST e do IPI não recuperável como crédito da base de cálculo do PIS e da COFINS, e outras discussões relevantes que serão trazidas aqui hoje. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, desejando que nessa 1h30 nós tenhamos um excelente evento. Cada expositor falará 15 minutos sobre o seu tema, depois são 4 expositores, depois nós teremos também mais 30 minutos para debates, perguntas. Aqueles que quiserem encaminhar as questões via chat, pode encaminhá-las. E depois, nesses 30 minutos, os próprios também os palestrantes e nós aqui também nos encarregaremos de fazer algumas colocações para reflexão e tentarmos, no final, sairmos daqui, pelo menos, com um pouco mais de clareza a respeito dos temas que serão debatidos hoje. Maurício, é com você. Obrigado, Ale. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente, mais um webinar da Abate, né? Sempre tão atuais, né? Temas bastante atuais. Esse de hoje dos créditos de PIS e COFINS não deixa de ser, não é diferente, né? Na verdade, a gente tem tido aí algumas mudanças, né? Alguns fatos novos, né? Com relação a PIS, COFINS aí. Bom, sempre tivemos, mas no final do ano passado para cá, a gente teve pelo menos 3 aí grandes fatos que a gente pensou aqui para, né, estruturar esse webinar, né? Que foram o julgamento do tema 756, a medida provisória 1159 e a insonormativa 2121, na verdade, primeiro a insonormativa, no final do ano passado, e a medida provisória agora em janeiro, né? Tá difícil a gente falar qual que é o tema do momento em tributação, como o Halley já pontuou, né? A gente fez um seminário há alguns dias sobre preço de transferência, eu fiz esse exato comentário, né? Porque, enfim, todo dia a gente está tendo uma novidade, e ontem tivemos uma decisão também sobre PIS e COFINS, que a gente vai abordar agora, não seja especificamente sobre crédito de PIS e COFINS, que foi a liminar do Supremo com relação ao PIS e COFINS nas receitas financeiras, tá? Então, só para aqui fazer um pouco dos recados, né, da organização, a gente vai ter as apresentações, a gente vai ter no final, né, um debate, né, perguntas e respostas e debate, mas não deixem de colocar as questões, os comentários no nosso chat, né, porque aí às vezes a pessoa pensa numa coisa durante a exposição, para não perder ali a ideia ou o comentário, já deixa consignado no chat, que depois ao final a gente vai abrir aí para os debates e perguntas e respostas, enfim, tá? E como já foi falado, eu peço a todos, como a gente aqui está num formato de reunião, né, não de webinar, todo mundo está com o microfone. Então, eu peço apenas a gentileza de todos e todas aí que deixem os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, tá? Então, para já começar aqui com os nossos temas, né, a gente tem um primeiro tema, que é o julgamento do tema 756 do Supremo, né, na verdade foi o julgamento até então, né, sobre não cumulatividade de PIS e COFINS, e aí, né, inevitavelmente, o que é decidido nesse julgamento começa a nortear, né, as discussões dali para frente, e aí tem relações, inclusive, com os outros
temas que a gente vai debater aqui. Vou passar a palavra aqui para a doutora Thaís de Laurentiis, que é conselheira do CARF, árbitra no CBMA, doutora, mestre e graduada pela USP. Ela teve um período Master em Direito Econômico na Sciences Po, não sei se eu estou falando certinho, tá, Thaís? Em Paris, e ela é professora de tributário. Então, Thaís, palavra com você. Afinal, né, o Supremo ele foi generoso com o contribuinte, não foi? Foi uma decisão realmente tão ruim quanto foi percebida por setores do mercado, né, que esperavam algo além né, uma quantidade plena, alguma coisa um pouco mais aberta. Bola com você. Obrigado pela participação. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. E eu fui incumbida aqui, então, deixa eu começar meu tempo. Eu fui incumbida, então, de fazer essas considerações preliminares, digamos assim, para a gente se situar em termos constitucionais. O que o Supremo falou nesse tema 756 e o que eu estou me propondo aqui, na verdade, é fazer um paralelo com outros julgados do Supremo que falaram sobre não cumulatividade de PIS/COFINS, para a gente entender até onde que a gente foi e até onde que saiu do esperado. E eu já vou adiantar que, do meu ponto de vista, saiu zero do esperado. Assim, eu esperava justamente esse julgamento. Sem ser otimista nem pessimista, eu achei que o Supremo ele foi minimamente coerente com o que estava acontecendo até agora. Mas vamos lá, então. Tá? Nesse tema 756, por que tinha uma expectativa em torno dele? Existiam julgamentos anteriores sobre não cumulatividade de PIS/COFINS, mas foi nesse que a discussão era artigo 195, parágrafo 12º, que fala sobre a não cumulatividade em sentido lato, né, quando a gente está falando de PIS/COFINS. Então, Supremo, a gente vai ter aqui algo mais alargado ou a gente vai ficar efetivamente nos termos da lei quando a gente está falando de não cumulatividade de PIS/COFINS, tá? Então, o ministro relator, que foi o ministro Dias Toffoli, ele trouxe um voto também esperado, dentro do que ele vinha se manifestando a respeito desse tema ao longo da sua passagem pelo Supremo, tá? Mas o voto dele ficou bem estruturado, porque o que a gente depreende logo de largada? Que o Supremo tem 3 premissas fundamentais, assim, quando ele está falando de não cumulatividade de PIS/COFINS. A primeira a não cumulatividade não pode mais ser interpretada exclusivamente com base no que diz a lei. Por quê? Porque a Emenda Constitucional 42, de 2003, trouxe o parágrafo 12º para o artigo 195 da Constituição. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que a não cumulatividade do PIS/COFINS, ela tem um conteúdo semântico mínimo em termos constitucionais. Tá? O ministro fala isso expressamente. Tá? Então, muito embora o Supremo assuma, como sempre assumiu, que o legislador ordinário tem uma autonomia muito maior para falar em não cumulatividade de PIS/COFINS do que ele tem em comparação com o IPI e com o ICMS, há sim um conteúdo mínimo semântico que a gente precisa extrair da Constituição a respeito dessa sistemática, tá? Especialmente, né, então a gente está falando de Supremo, a gente está falando de guardião da Constituição. Então, com o que ele está preocupado? Com outros princípios constitucionais. E daí ele cita expressamente razoabilidade, isonomia, livre concorrência e proteção da confiança. Tá? Então, ele fala, sim, a lei pode ir muito longe quando ela está falando de não cumulatividade de PIS/COFINS, mas eu, Supremo, estou atento a esses princípios, e se ela extrapolar no sentido de amesquinhar esses princípios, eu vou sim intervir. Tá? E daí vem o histórico do Supremo a respeito de limitações legais à não cumulatividade do PIS/COFINS, tá? Que são 6 casos, basicamente, que precedem esse tema 756. O primeiro deles é o tema 337, tá? Que é no RE, minha cola está aqui, 607-642 do Rio de Janeiro. Que foi nesse primeiro caso que o Supremo julgou constitucional que as empresas prestadoras de serviço estejam submetidas
a não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Porque tinha aquela briga inicial, quem presta serviço não vai ter crédito, então vai ficar para trás na não cumulatividade, tá? E nesse primeiro precedente, o Supremo já sinalizou de que, ó, isso aqui tá nas mãos do legislador, não fere princípios constitucionais, nesse caso, dos prestadores de serviço, tá? Então tá tudo ok. A limitação legal feita é constitucional, tá? Inclusive, nesse precedente, o Supremo já se manifesta no sentido de que também é ok a limitação do crédito de gastos com pessoa física, tá? Então, isso vem lá de trás, das primeiras manifestações do Supremo sobre o tema. Segundo tema interessante, tá? O RE 587-108, do Rio Grande do Sul, em que o Supremo falou que eram constitucionais as regras, tá, concernentes às alíquotas aplicáveis quanto ao aproveitamento dos créditos do estoque de abertura, tá, do balanço de abertura, que foi lá na ocasião, né, de quando vieram as leis 10.637 e 10.833, que precisava saber o que fazia com esse balanço de abertura, tá? A legislação limitou, e o Supremo falou, é constitucional. Isso não fere nenhum princípio, então eu aqui não vou agir como legislador negativo, tá? O terceiro tema, em que o Supremo, mais uma vez, falou que era constitucional uma vedação trazida pela legislação do PIS e da COFINS, foi no RE 1.178.310, tá? Que era sobre a vedação do aproveitamento de crédito do adicional da alíquota do COFINS importação, tá? É um precedente interessante porque ele trata expressamente da questão da isonomia aqui. Ele fala, ó, quando eu estou falando de COFINS importação, não é o mesmo tributo do COFINS mercado interno. Então, faz sentido ter esse adicional, não há nada de inconstitucionalidade aqui quando eu estou pensando em princípios. Então, segue o jogo, a legislação está ok com a Constituição. Quarto tema, em que pela quarta vez o Supremo falou que as limitações legislativas ao crédito de PIS/COFINS eram constitucionais. RE 1.043.313, Rio Grande do Sul, tá? Nesse caso, ele estava tratando do inciso 5º do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, quando revogou aquelas normas que davam ao contribuinte o direito de apurar crédito com relação à despesa financeira decorrente de empréstimos e financiamentos, tá? Mais uma vez, o Supremo analisou e disse, aqui não há qualquer briga com princípios constitucionais, a legislação é válida, tá? Então, eu já falei de 4 precedentes em que o Supremo declarou a validade das limitações da legislação ordinária. Sobram 2, eu tinha falado que eu ia falar sobre 6 precedentes. Os últimos 2 foi em que o Supremo entendeu que havia inconstitucionalidade. Então, eles são exceção dentro do universo de julgamentos do Supremo, tá? A primeira exceção foi o tema 244, tá? RE 599.316, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei 10.865, quando vedou o direito ao crédito do ativo imobilizado, adquirido até 30 de abril de 2004. Tá? Esse precedente é bastante interessante, porque é aqueles votos do ministro Marco Aurélio, que é um chute no peito e ele vai e resolve a coisa, né? Ele fala, isso daqui é um absurdo em termos de princípio da isonomia, tá? O fundamento lógico para a distinção que a legislação fez aqui, ele é claramente antisonômico. Por quê? Porque essa quebra no tempo do direito ao crédito com relação ao ativo imobilizado põe em situações totalmente díspares os mesmos contribuintes. Então, ele dá até um exemplo, que é dos computadores. Ele fala, olha, se um contribuinte comprou um computador que tem uma vida útil de 5 anos, segundo a própria normativa da Receita,
Ele comprou um mês antes desse deadline aí, de 30 de abril de 2004. Ele vai ter direito a uma amortização pífia, né? Agora, se um contribuinte assim, equivalente, né, uma empresa do mesmo setor, compra um computador um mês depois do 30 de abril de 2004, daí ele vai ter aí uma não cumulatividade plena, podendo deduzir via amortização, né, todo o custo que ele teve com esse computador nas frações mensais aí, de acordo com a legislação. Então, ele fala, isso não faz o menor sentido, isso é anti-isonômico, tá? E nesse precedente, se não me engano, por unanimidade de votos, os ministros decidiram que, então, a legislação deveria ser julgada inconstitucional, tá? Então, essa foi a primeira exceção em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade das leis. A segunda exceção, que é bastante recente, foi do tema 304, o RE 607-109 do Paraná, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da vedação ao aproveitamento de crédito de PIS/COFINS de quem compra sucata, né? Então, é a aquisição dos insumos recicláveis. E esse precedente é muito interessante, porque teve muita discussão, tá? Não foi unânime. A ministra Rosa Weber, que era quem era a relatora, estava decidindo pela constitucionalidade dessa vedação ao crédito, né? De acordo com a lógica básica, vamos ser bem sinceros intelectualmente, de que essa legislação, a Lei 11.196, o que ela falava? Na venda de recicláveis, na venda de sucata, a contribuição ao PIS/COFINS, a cobrança, fica suspensa. Qual que é a consequência lógica disso, em termos de não cumulatividade? Quem compra essa sucata, quem adquire, não vai ter direito à tomada de crédito. Afinal, quem vendeu não recolheu o PIS/COFINS. Então, assim, a legislação era correta do ponto de vista básico de não cumulatividade, digamos assim, do PIS/COFINS, né? Só que daí vem o ministro Gilmar Mendes e fala, não, calma lá, tá? Isso aqui pode até fazer algum sentido, de acordo com o que está colocando a ministra relatora, mas veja, não faz tanto sentido assim. E daí que é brilhante o voto do ministro Gilmar, porque ele chega jogando a incoerência da não cumulatividade do PIS/COFINS na cara, tá? E falando, então, tudo bem, a gente está querendo buscar coerência, só que essa coerência não existe. Por quê? Porque toda vez que alguém que está no sistema não cumulativo compra de alguém que está no cumulativo, né? Quer dizer que o crédito que foi constituído é diferente do que foi recolhido porque vendeu. Afinal, a alíquota é diferente, né? Então, essa perfeita sinergia entre a venda e a compra para dar o direito ao crédito não existe na prática, tá? Por quê? Porque o que ele quer enfatizar aqui? Que dois princípios estão sendo afrontados. O da isonomia, tá? Porque ele está dizendo, olha, você não está dando direito ao crédito para alguns contribuintes, que são os industriais de reciclagem, em contraposição com os industriais normais que podem tomar esse direito ao crédito, tá? Sendo que o artigo 150, inciso 1 da Constituição, fala que o legislador não pode diferenciar os contribuintes em razão de sua ocupação profissional. Então, há uma clara quebra de isonomia aqui nessa regra que não dá direito ao crédito para quem compra sucata, tá? E segundo, que daí é o ponto mais forte do ministro nesse caso, meio ambiente, tá? Artigo 170 da Constituição, inciso 6, fala, toda a ordem econômica deve se pautar na proteção ao meio ambiente. Então, daí ele cita a legislação internacional, mesmo as normas nacionais a respeito do tema, e fala, olha, não tem o menor sentido a gente criar um sistema que é mais caro você comprar insumo reciclado em comparação com a compra de uma matéria extrativa, que é muito mais poluente para o meio ambiente, tá? Então, nesse caso aqui,
o Supremo, a maioria dos ministros seguiu a divergência do ministro Gilmar, declarando a inconstitucionalidade da vedação ao crédito. Só que isso que foi interessante, quando eu vi as notícias sobre esse tema, eu falei, gente, mas isso é um absurdo, porque então como é que pode tomar o crédito sendo que não teve o pagamento, né? Porque vendeu, porque houve suspensão. Só que eles resolveram isso, porque, na verdade, por arrastamento, eles também declararam inconstitucional a suspensão do PIS e da COFINS pelos sucateiros. Então, hoje em dia, quem vende reciclável tem que recolher PIS/COFINS e quem compra vai ter direito ao crédito, tá? Não tem mais aquela diferenciação. Dito isso, eu terminei o histórico, eu já estou quase estourando meu tempo, então eu já vou aqui trazer algumas considerações finais. Porque, na verdade, foram 4 temas que foram julgados pelo Supremo dentro do tema 756, tá? Tinha muita coisa aqui dentro, não era só não cumulatividade em sentido macro. Tinha a questão do momento da apropriação dos ativos, né, por depreciação e amortização, que, de acordo com a legislação, não pode ser feita na cabeça como custo, tem que ser de acordo com o momento do lançamento dos encargos, e o Supremo falou, constitucional, não fere nenhum princípio. Com relação à vedação ao crédito de aquisição de pessoas físicas, segundo tema, também falou que é constitucional, tá? Como já tinha se pronunciado anteriormente. Terceiro tema, que daí eu só vou pedir 2 minutinhos a mais, se Maurício me der, para falar um pouquinho, porque um terceiro Claro. que foi interessante falado aqui pelo Supremo foi sobre a Lei 10.865, artigo 31, parágrafo 3º, que veda direito ao crédito de despesa com aluguel, arrendamento e depreciação de bens que já tenham integrado o patrimônio da sociedade. Isso também foi julgado aqui. E pouca gente fala sobre isso, né? Ficou mais na questão do insumo. Prevaleceu o voto do ministro relator Dias Toffoli, falando que, isso aqui é constitucional, não tem o menor problema, tá? Diferente do que aconteceu lá no tema 244, que tinha aquela questão da isonomia, do computador e etc. Tem um voto interessante, vou chamar a atenção dos senhores, se forem ler, porque às vezes a gente não lê todo, né? Lê o voto do relator que prevaleceu. Um voto muito interessante do ministro Barroso sobre esse tema, que foi quem abriu uma divergência, que acabou não prevalecendo, porque ele é o único, quem vai lendo esse voto vai dando palpitações, porque fala, gente, ninguém vai falar que isso aqui é uma norma antilesiva específica e trabalhar esse tema. E realmente, o único ministro que trabalha isso é o ministro Barroso. Ele falou, isso aqui claramente é uma norma antilesiva específica, por quê? Porque o que se quer vedar é que você amortize, né, por depreciação esses bens do ativo, depois você tira do seu patrimônio e alugue para você mesmo, né, e faça isso de uma maneira desconforme à lei. E ele fala, tudo bem, isso aqui é uma norma antilesiva específica, só que para quem fez contratos até antes da data, né, que começou a vigência dessa vedação, essas pessoas têm que ter uma proteção da confiança, porque você não pode partir do pressuposto que as pessoas estavam fazendo isso fraudulentamente. Poderia existir um planejamento tributário tranquilo aqui, sim, para muita nomenclatura de evasão, elisão, para a gente não se perder. Mas é um voto interessante sobre isso que acabou não prevalecendo, eu só deixo aqui para a reflexão dos senhores também. E daí o último ponto que foi julgado pelo Supremo foi com a questão de insumo, que não foi conhecida, na verdade, né? O Supremo falou, isso aqui é legislação infraconstitucional, ausência de repercussão geral, o STJ já decidiu e fim de papo, tá? Então, quais são as conclusões que eu tenho para trazer para os senhores a respeito de tudo isso, tá? Que a gente não saiu muito do lugar em termos de casuística do tema da não cumulatividade do PIS/COFINS quando a gente está falando Supremo. Por quê? Porque o que a gente percebe é que, no fim, ficou a cargo dele sopesar com outros princípios constitucionais e ver se, na prática, eles foram feridos ou não por determinada regra, para ver se vai existir uma não cumulatividade, tá? Então, dos 6 precedentes citados, 2, ele entendeu que havia violação à isonomia e à proteção ao meio ambiente.
Então, até hoje, foram esses princípios que levaram o Supremo a declarar inconstitucionalidade de limitações ao direito ao crédito na não cumulatividade do PIS/COFINS. A ideia do ministro Barroso de trazer o princípio da proteção da confiança como um princípio também limitador dessas vedações legais não passou, tá? Então, feita essa introdução, eu jogo a bola aí agora para os meus colegas, que eu estou tão feliz aqui de compor esse webinar de hoje, tá? Para, com esse ponto de vista, tratar mais especificamente da IN 2121 e da MP 1.159, tá bom? Fico à disposição e a gente vai continuando o nosso bate-bola. Obrigada, Maurício. Obrigado você, Thaís, excelente exposição. Tal como você, eu também não fui surpreendido pela decisão do tema 756, até porque ia ser muito difícil, né, para o Supremo dizer qual seria esse conteúdo mínimo, né, de não cumulatividade diante de várias possibilidades, né, que a gente tem, e foi aí numa linha de que teria que ter uma diferença com relação ao que já existe na Constituição, mais concretamente como é o ICMS e o IPI. Mas antes da gente começar o debate, eu vou passar então a palavra para Tatiana, conselheira, professora Tatiana Midori Mijiyama, para falar da Instrução Normativa 2121, né, atualidades frente à jurisprudência do CARF. Para quem não a conhece, ela é vice-presidente da primeira Câmara da terceira sessão do CARF, com atuação também na terceira turma da Câmara Superior. Ela é professora do FIPECAF, do IBDT, da Escola Brasileira de Direito, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, e é bacharela em Direito e em Ciências Contábeis também. Tá? Tatiana, bola com você. Obrigado Obrigada, pelo aceite aí. Obrigada, Maurício. Obrigada, Halley, pelo convite também. Parabéns, Thaís. A Thaís sempre fala muito bem. É uma colega que eu tenho muita assim, admiração por ela, né? Deixa eu até. Eu vou tentar aqui. Opa. Vocês estão enxergando? Tá. Sim. Perfeito. Eu fiz uma apresentação aqui porque eu sou bem visual, né? Então, para quem é visual que nem eu, fica até mais fácil. O que a IN, né, 2121, ela trouxe de novo, né? Porque quando ela saiu lá no finalzinho do ano de 2022, né, quando estava todo mundo sossegado, saiu um monte de normas. Saiu o decreto da Receita Financeira do PIS/COFINS, né? Sai a IN 2121, sai a sai a MP do Transfer Price, então todo mundo fica um pouco assim empolvoroso, né? Em relação à IN, o que ela trouxe de novo aqui, né, em relação aos créditos? Ela trouxe uma norma falando pela primeira vez sobre a prescrição dos créditos, porque, por exemplo, na Lei 10.637, 10.833, que trata da sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS, né, em nenhum momento, se vocês forem ver lá, a gente há uma norma, um dispositivo que trata da prescrição do crédito, né? Mas aí a IN ela trouxe aqui no artigo 163, né, que o direito de utilizar os créditos, né, de PIS/COFINS prescreve em 5 anos contados do primeiro dia do mês subsequente àquele em que é ocorrida a aquisição, a devolução ou dispêndio, que permite a apuração do crédito, né? No CARF, tá, independentemente da lei não trazer essa questão da prescrição, a gente já adotava o entendimento que o crédito ele prescreve em 5 anos da data da Constituição. Então, o termo a qual que o CARF utilizava, na verdade, ele é mais prejudicial do que o termo a qual que a IN trouxe, né? Porque o termo a qual seria da IN primeiro dia do mês subsequente à ocorrência da aquisição. Em relação ao artigo, o CARF, ele considerava o prazo de 5 anos da Constituição do Crédito, né, pelo decreto 20.910 de 1932. Teve muita discussão no CARF, tá? Até hoje a gente tem essa discussão, mas eu acho que como o CARF já, por unanimidade, já
considerável esses 5 anos, a gente não vai ter muito problema em até aplicar a IN de forma mais favorável, tá? O artigo 64 da IN também, ela traz que o aproveitamento de crédito PIS da COFINS na forma prevista, né, no dispositivo, deve ser efetuada sem atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores. E aí eu trago aqui, né, que a IN, esse dispositivo, ele traz um pouco de insegurança por conta do julgamento que teve no STJ em sede repetitivo, né, quando da apreciação do RESP 1767945, que foi firmado o seguinte entendimento, né, que o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo do fisco. E, pela dependência da leitura, né, dos votos dos ministros e do recurso também, o STJ ele abarcou nessa decisão o crédito PIS/COFINS não cumulativo. Então, tem um ponto aqui a se considerar que o artigo 64 não está, pelo menos, observando efetivamente essa discussão que teve no STJ, né? Em relação à constituição de crédito PIS/COFINS não cumulativo, também, que eu acho que é interessante trazer aqui, é uma diferenciação, né, da redação da IN anterior, né, e a IN 2121 atual. A IN anterior, ele falava o seguinte, que para efeito de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizável, integra o valor de aquisição, tal, tal, tal. E aí, no artigo 170, ele fala que as parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitos ao pagamento da contribuição para o PIS e para a COFINS não geram direito a crédito, tais como IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor. Nessa parte do crédito, né, tem uma discussão depois que o professor Adolfo ele vai bem colocar, então eu não vou entrar muito no mérito, tá? Que trata aí, que vai tratar do custo de aquisição, né? Porque o custo de aquisição, segundo a IN, você teria que retirar o IPI não recuperável, o ICMS-ST e poderia considerar o ICMS próprio do fornecedor, né? Segundo a IN. Mas é claro que depois surgiu a MP que posteriormente alterou um pouquinho isso, o professor vai colocar aqui. Então, o artigo 171, ele fala que no cálculo do crédito de que trata essa seção, poderão ser incluídos o ICMS incidente na venda aqui pelo fornecedor. Quando saiu a CIN, todo mundo, poxa, que legal, né? Realmente eu posso incluir no cálculo do crédito, então, ICMS incidente na venda pelo fornecedor. Mas isso não durou muito, gente, porque aí saiu realmente a MP 1159/23, né, que ele alterou, né, as leis do PIS/COFINS não cumulativo e trouxe aqui que ele veda expressamente a constituição de crédito das contribuições sobre o ICMS que tenha incidido nas operações de aquisição. Então, realmente, o governo teve esse intuito, né, de trazer todas essas alterações. Na coletiva, ele espera aí, foi colocado pelo ministro Haddad, que ele espera aí arrecadar mais de 30 bilhões com essa vedação, né? Então, no final, né, em relação à vedação da Constituição do Crédito, incluindo o ICMS, que tenha sido na operação de aquisição, né, a rigor, matematicamente falando, ele atestou, né, aquele racional trazido em solução de consulta 13, COSIT 13, né, de 2018, né, quando a gente tinha essa discussão no STF, né. Em relação ao conceito de insumos, tá? Que eu acho também interessante aqui colocar para vocês, que a IN nova, o artigo, trouxe aqui no artigo 176, que consideram-se insumos, né, na conceituação de insumos, os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção, fabricação de bens destinados à venda ou prestação de serviço.
tá? E o conceito anterior, né, da Iene, ele fala que consideram-se insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes que integram o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviço. A Iene anterior, em verdade, ela está trazendo o racional da Iene 247, a Iene 404, que foram considerados inconstitucionais, né? Na verdade, foram considerados ilegais pelo STJ, né? Quando da apreciação do RESP, que tratou do conceito de insumos, né? Em sede repetitiva, e trouxe aqui o racional da Receita Federal, que ela vem trazendo, inclusive, no parecer normativo, né, 5 de 2018, ou seja, que insumos são somente aqueles itens que são utilizados na produção, no processo de produção ou fabricação de bens, independentemente de serem consumidos, né, efetivamente nessa produção ou não, mas mas a partir do momento que eles são utilizados, esses bens eles podem ser e serviços podem ser considerados como insumos, tá? Tem uma discussão no CARF, tá? Inclusive na Câmara Superior, em relação a esse conceito, porque vamos pensar assim. O artigo 62 do CARF, do RICARF, né, que é o regulamento lá do CARF, o que ele fala? Que os conselheiros, eles são obrigados a observar, né, a decisão dos tribunais superiores, dados em sede de repercussão geral e repetitivo, né? E no caso do STJ, quando ele formou o conceito de insumo, ele trouxe, na verdade, o termo, né, na conceituação de insumos, o termo que seja essencial e pertinente à atividade do sujeito passivo. Então, o termo atividade, ele vai muito além, ele é mais amplo que aqueles itens, por exemplo, se a gente for considerar os itens, aqueles itens utilizados somente no processo de produção ou fabricação de bens, né? Então, tem uma discussão acerca da aplicação do próprio artigo 62, que se o artigo 62 fala para aplicar em relação àquela discussão, né, de um dispositivo, o decidido pelo STJ, e o STJ deixou bem claro o termo atividade econômica do sujeito passivo, então tem essa discussão que os conselheiros têm, a maioria dos conselheiros, por exemplo, a maioria não, na verdade, a metade dos conselheiros na Câmara Superior observam o decidido pela STJ, inclusive na ementa, considerando a atividade em si, atividade do sujeito passivo, né, de forma mais ampla, para fins de conceituação de insumos, né, e avaliação dos itens, e a Receita, ela sempre considerou que insumos ele tem que ser sempre vinculado não à atividade econômica, mas ao processo de produção ou fabricação de bens. Então, a Receita aqui na IN 2121, ela está sendo coerente, na verdade, com o seu entendimento. Em relação à constituição de créditos, né, de PiscoFins sobre determinados itens, o que eu acho que é relevante e importante para as empresas fazerem uma revisão, né, pelo menos dentro de casa, porque a IN também ela foi bem favorável aí ao contribuinte, né? Então, assim, é interessante as empresas fazerem essa revisão e verificarem se é o caso, inclusive, de verificar os últimos 5 anos para poder aí constituir um crédito extemporâneo de PiscoFins sobre determinados itens. Então, vamos lá. A IN trouxe que seria realmente passivo de constituição de crédito de PiscoFins, né? Os equipamentos de proteção individual, EPI, né, independentemente da atividade do sujeito passivo. E antes, pelo menos na Câmara Superior, somente eram passíveis assim de constituição de crédito sobre EPI quando se tratava realmente de indústria de alimentos ou indústria de produtos químicos, né? E aí eu tenho aqui o acordo 9303028283, né, que traz isso, que no que tange aos equipamentos de proteção e segurança, considerando a atividade do sujeito passivo, é cabível a concessão de crédito das contribuições, eis que tais itens são essenciais na atividade do sujeito passivo quando dá a operacionalização das máquinas que produzem as suas mercadorias. Ou seja, a Câmara Superior sempre considerou que, para fins de concessão de crédito de EPI, sobre EPI, deveria se considerar bastante e verificar realmente a atividade do sujeito passivo.
E aí, em relação também à a iene ela traz, né, a possibilidade de constituir crédito sobre moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido, desde que não contabilizado no ativo imobilizado, é claro, porque senão seria por depreciação. E esse item específico, né, até parece meio lobby, né, parece que veio por lobby, mas antes, né, só para vocês terem uma ideia, no CARF era possível somente utilizar, né, esses moldes para fins de, por exemplo, constituição de créditos de PiscoFins, somente, por exemplo, é, 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 para algumas atividades, e eu, às vezes quase nunca, né? Nenhuma atividade, por exemplo, no CARF, pelo menos, eu vi que na turma ordinária eles já aceitavam a constituição de crédito, né, sobre esses moldes, mas na Câmara Superior nunca passou isso, né? Então, nem era possível para as indústrias de calçados. Imagina a indústria de calçados, tem vários moldes, né, de calçados, e às vezes esses moldes também duravam apenas 2 meses ou não, né, ou menos até, e eles não poderiam constituir crédito sobre esses moldes. Então, tem um acórdão 9303008541, que fala que os moldes e matrizes utilizadas na fabricação de calçados apesar de serem necessários, não integram efetivamente o produto final, não sofrem perdas de sua propriedade, blá blá blá. Então, não seria pertinente também a atividade de sujeito passivo e também eles utilizavam essa questão da atividade do sujeito passivo para vedar o crédito, né? Eu sou voto vencido nessa parte, né? Mas eu nunca vi passar, pelo menos na Câmara Superior, e eu acho que agora, né, para algumas empresas que utilizam moldes, né, para produzir determinada mercadoria, eles podem rever aí também a, a possibilidade aí de levantar todos os valores para constituir crédito, inclusive extemporâneo, né? E materiais e serviços de limpeza, desinfecção, detetização de ativos utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços, né? Também isso não passava muito, né? Ele só passava no CARF quando se tratava de indústria de alimentos. Então, serviços de limpeza e desinfecção para outros tipos de indústrias, né? Atividades que não seja vinculada a alimentos, nunca passou pelo CARF também, tá? Pelo menos na Câmara Superior. E aí eu tenho um acórdão 9303012954, né, que realmente ele falava que despesa com embalagens, higienização e produtos de limpeza utilizados na produção, e aí por consenso lá da turma, eu até tive que colocar produtos alimentícios aqui na ementa, para poder dar essa possibilidade de constituir crédito de PiscoFins sobre esses itens de limpeza, tá? Porque se não fosse alimentos, não seria pertinente, necessário, né? E agora, segundo a iene, você pode constituir crédito PiscoFins, né? Se você utiliza aqui na produção ou na atividade, independentemente se a produção for de alimentos ou não. Então, é bem interessante isso também. E a iene também trouxe que a contratação, você pode constituir crédito sobre os custos de contratação da pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda de prestação de serviço. Então, assim, aí a gente até acha um pouco estranho, mas realmente é o que estava testado no parecer normativo número 5, né? Porque, por exemplo, eu não posso constituir crédito de PiscoFins sobre as despesas administrativas que eu tenho com funcionário, mas eu posso constituir crédito de PiscoFins se eu mandar todo mundo embora e terceirizar o serviço, né? Porque daí sobre esse custo do serviço terceirizado eu posso constituir crédito de PiscoFins, né? E eu posso constituir crédito também, segundo a iene, sobre testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário, produto em elaboração e sobre produto acabado, né? Desde que anteriormente a comercialização do produto. Então, tinha algumas discussões, inclusive discussões antigas no CARF, né, que, por exemplo, produtos
por exemplo, de produção de privada, por exemplo, né, tinha um teste de qualidade, né, que era feito para pressionar a privada, tudo, e com essa pressão você utilizava, a indústria utilizava para fazer o teste de qualidade, o absorvente interno, OB, né? E aí esse absorvente interno foi já discutido no CARF se ele era passivo ou não de concessão de crédito. Poxa, o que tem a ver o absorvente interno com a indústria de vaso sanitário? Mas ele era utilizado especificamente para fazer esse teste de qualidade, resistência, né? Então ele foi considerado assim para insumos, né, para fins de concessão de crédito das contribuições. A subcontratação de serviço para a realização de parcela da prestação de serviço, né, também, né, porque se são utilizados para prestação de serviço, atividade fim do contribuinte, por que não? Parcela custeada pelo empregador relativa ao vale transporte pago para a mão de obra empregada no processo de produção, prestação de serviço, né? E aí eu coloco uma pitadinha aqui, porque o CARF, em relação ao transporte de trabalhadores trabalhadores, né, que trabalham, por exemplo, numa usina que tem cadeias de produção, inclusive, né, produção de cana-de-açúcar, com a plantação de cana-de-açúcar, né? Então, o trabalhador que trabalha que trabalha nessa usina, ele deveria ser transportado de um lado para o outro. E a usina é enorme, né? A plantação também é enorme. Então, esse transporte interno, a Câmara Superior não dava, tá? O crédito PIS/COFINS, mas pode ser que com esse dispositivo a gente reflita um pouco melhor sobre a possibilidade de dar. Eu sou voto vencido, tá? Eu acho que é essencial e pertinente. E também, em relação ao Vale Transporte, se vocês forem checar o dispositivo da lei, ele fala o seguinte, né, no artigo 3º, inciso 10, que você pode constituir crédito PIS/COFINS sobre Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, mas somente se você for uma pessoa jurídica que explora as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. A IN, ela não trouxe essa restrição, né? Então ela está indo além. Então, por isso que eu acho que é importante as empresas realmente fazerem esse levantamento, né? Porque a IN ela tá mais favorável. Em relação a dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou da prestação de serviços, né? Ele também dá essa possibilidade, né, de concessão de crédito. E eu coloquei uma nota aqui que a IN traz que também se consideram insumos os bens e serviços especificamente exigidos na norma legal e infralegal para viabilizar as atividades de produção de bens ou prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades. Mas aí ela traz uma restrição que não se aplica nas hipóteses em que a exigência dos bens ou dos serviços decorre da celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho. Mas aí eu coloco um ponto, será que esse dispositivo, ele não seria ilegal a partir do momento que na CLT a gente sabe muito bem que as disposições celebradas em acordos ou convenções têm força de lei? Então são pontos aí que a gente realmente tem que considerar, né? Crédito sobre depreciação. O artigo 179 da IN 2121, né? Ele está de acordo agora com o definido pelo STF, né? Porque o STF, quando ele apreciou o RS 599/316, que foi transitado e julgado em abril de 2021, ele definiu como tese surge inconstitucional por ofensa aos princípios da não cumulatividade, da isonomia, o artigo 31, cabeça da Lei 10.865, no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. Ou seja, antes, né, o contribuinte ele só poderia aí constituir créditos sobre os valores de depreciação e amortização relativos a máquinas e equipamentos, né, adquiridos ou fabricados a partir de 1º de maio. Aí o STF, né, ele decidiu de forma favorável ao contribuinte e já foi contemplado aqui na IN 2121. Em relação à vedação dos créditos, né, o artigo 180 da IN 2121, ele veda
o desconto de créditos em relação à aquisição de bens usados, mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse dispositivo ele está em desacordo, sim, com o entendimento da solução de consulta COSIT 59/2021, que é vinculante também perante a Receita, que autoriza a concessão de crédito desde que não represente para o vendedor uma saída de ativo permanente ao seu ativo mobilizado. Então, ela está indo em desconformidade com a solução de consulta COSIT 59/21, que, segundo a IN, ela é vinculante também perante a Receita, né? Em relação ao controle de créditos, a gente tem pela primeira vez o artigo 188, mas é claro que é um dispositivo que é óbvio, né, para o contribuinte, que fala o seguinte, que na hipótese de a pessoa jurídica não adotar o mesmo critério de apuração do PIS/COFINS para todos os bens do seu ativo, deverá manter registros contábeis ou planilhas em separado para cada critério, né? Isso é um pouco óbvio, porque o contribuinte ele precisa realmente ter essa apuração. Pode ser que o contribuinte faça esse controle anteriormente a IN, é claro, de forma gerencial, e agora, com a IN 21/21, ele tem que fazer esse controle dos créditos, até mesmo de forma contábil, né? Na apuração do crédito para o rateio proporcional, que é uma discussão que a gente tem no CAF, mas por unanimidade está pacificado, né? Tem um artigo 244, que fala que na hipótese da pessoa jurídica sujeitar ao regime do PIS/COFINS em relação a apenas parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas. E ele fala que para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá somente à soma das receitas que trata o parágrafo 2º do artigo 25, que fala somente da receita bruta. Mas, gente, isso não faz sentido nenhum, né? Então, o dispositivo que tinha anteriormente a IN 21/21, ela trazia que a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá à soma das receitas, né, da receita bruta e de todas as demais receitas. Ora, se a gente está numa sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, né, a base de cálculo do PIS/COFINS é a receita bruta e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Então, ele está realmente, a IN está restringindo, né, de uma forma assim, a forceps, né? E aí está em desacordo com os acordos 9303/012, 605, 9303/012, 086, que por unanimidade entendia conforme a IN antiga, que é, né, no parágrafo 4 do artigo 226 da IN antiga. E aí, em relação aos dispositivos da IN que são divergentes com a solução de consulta, aí eu trouxe aqui a IN 2058, artigo 33, que ele fala o seguinte, que as soluções de consulta proferidas pela COSIT, né, têm efeito vinculante perante a Receita. Poxa, imagina assim, o auditor fiscal, se ele vier, por exemplo, me questionar, eu vou mostrar a solução de consulta, né, se for mais favorável a mim. Fala assim, olha, tem a solução de consulta COSIT, ela não foi revogada, não foi cancelada, não foi reformada, ela é vinculante perante a Receita, então você tem que observar a solução de consulta, né? Mas, veja bem, ele também pode me falar, não, mas eu tenho que observar a IN, porque a IN é superveniente, né? Então, tem uma discussão nesse sentido, vai ter essa discussão, né? Em relação à utilização do PIS/COFINS retido na fonte, eu só trouxe aqui, não fala de crédito, mas ele não deixa de ser um crédito, porque é uma antecipação, né? Para vocês terem uma visão, a IN 21/21, ela deu a possibilidade de eu deduzir, né, esses créditos, né, retidos na fonte PIS/COFINS, com o PIS/COFINS devidos em períodos de apuração subsequentes. Antes, gente, a IN, ela só me permitia deduzir, né, esse crédito, né, objeto de retenção na fonte, até o mês imediatamente anterior ao do vencimento, né? Mas se a gente for ver bem,
né, a IN, quando ela me permite deduzir com PIS/COFINS devidos em períodos de apuração subsequentes, na verdade, ela está me retirando o direito de eu poder compensar utilizando, com a aplicação do juros Selic, né? Ela faz eu perder a Selic. Então, ela não está sendo totalmente boazinha aqui, tá? Em relação a PIS/COFINS sobre receita financeira, eu vou deixar um pouquinho para o Maurício colocar os pontos, né? Eu até trouxe aqui, mas depois qualquer coisa eu trago de novo, né? E em relação a PIS/COFINS sobre a receita, gente, auferidas na venda, né, de frete, né, para trading companies, que são as empresas comerciais exportadoras, eu trouxe aqui também, porque em fevereiro de 2023, o STF, em sede de repercussão geral, né, quando da apreciação do RE 1367071, ele trouxe que essa receita auferida, né, no frete, por exemplo, no frete de produtos que vão ser exportados, mas interno, né, ou seja, para a comercial exportadora, né, ele estaria abrangido, né, na natureza de receita de exportação, porque o produto final ele iria ser exportado, né? Então, nesse sentido, ele traz que essa receita de frete, né, ele seria, então, isenta aí da contribuição pelo PIS/COFINS, né? A tese, o que foi discutido efetivamente foi o artigo 149, parágrafo 2º, lá da Constituição Federal, né, que fala que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, e a Lei 10.865 de 04, né, que traz no artigo 40 que o PIS/COFINS ficará suspenso no caso de vendas de matéria-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens à pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Essa tese vencedora, né, se deu pela divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, e para o magistrado, a imunidade prevista na Constituição abrange não apenas o produto da venda realizada ao exterior, mas também a receita decorrente da produção do exportador, incluindo o frete, né? E aí ele traz que o tema 674, quando o STF apreciou, né, ele considerou que essa imunidade foi prevista, então, na Constituição de forma genérica, sem distinção entre a venda ao exterior a ser realizada de forma direta ou indireta, desde que com fim específico para destinar um produto à exportação, né? E aí eu trago aqui parte do voto do ministro Alexandre de Moraes, que fala: em conclusão, penso que, apesar de as situações fáticas analisadas nas situações do caso concreto com o tema 674 serem divergentes, né, os fundamentos adotados neste último são suficientes para assegurar que a norma imunizante abrange também as receitas oriundas dos serviços de frete destinados à mercadoria a ser exportada, seja a empresa contratante a própria exportadora ou a comercial exportadora, haja vista que, como assinalado no tema 674, não se faz distinção entre a venda ao exterior ser realizada de forma direta ou indireta, desde que com um fim específico de destinar um produto à exportação. Então, se a exportadora, né, ela paga, por exemplo, um terceiro para levar o produto dela para a comercial exportadora, para ela poder exportar, por mais que esse trânsito se dê, né, internamente, ele foi considerado aí como uma receita, né, decorrente da exportação. E aí retirou, afastou o PIS e COFINS aí sobre essa receita. E aí a discussão que vem agora, e todo mundo ficou um pouco inseguro, é em relação à constituição do crédito, para quem paga esse frete, né? Poxa, eu estava constituindo crédito sobre esse custo, né, desse frete, considerando que é um frete na operação de venda, que é um frete para exportação, né? E eu estou contratando uma pessoa jurídica aqui no Brasil, né? Se eu estivesse contratando no exterior, eu teria vedação, né? E eu estava constituindo esse crédito. Agora que o STF considerou que a receita seria imune, né, isenta das contribuições, o que eu faço? Eu vou ter que estornar tudo, né?
Então, essa discussão está tendo agora, né? E aí tem o ponto, né, que o artigo 3º, inciso 9º, o contribuinte estava utilizando, né, para constituir crédito sobre essa despesa de frete interno, né? E aí o parágrafo 2º ele fala o seguinte, né? Agora, não dará direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção. Esse último, quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição, né? E aí, o que que a gente tem? A gente tem uma regra geral, né, que não dá direito ao crédito o valor de serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, e tem uma regra específica para os casos de isenção, né? E no caso de isenção, eu tenho uma norma especial restringindo que eu não vou dar direito ao crédito no caso de isenção somente se houver essa hipótese, revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero. No caso meu específico, por exemplo, nesse caso definido agora pelo STF, né, esse custo de frete, como ele foi considerado a receita, né, de frete como receita de exportação, então pela MP 2158/3501, né, a gente tem o artigo 14 que fala que são isentas da COFINS as receitas da exportação de mercadorias para o exterior. Se eu for pela norma de isenção, considerando o inciso 2, parágrafo 2º, né, a norma de isenção, né, que ele fala da vedação do direito ao crédito, ele é específico para esse caso, da hipótese do inciso 2, e não para esse caso que foi julgado pelo STF. Então, eu acho que vai ter muita discussão no CARF em relação a esse novo precedente do STF, tá? Em relação à constituição de crédito, porque se a gente for ver bem o inciso 2, parágrafo 2º, artigo 3º da Lei 10.833, não há vedação efetivamente para a condição desse crédito, mesmo a receita sendo considerada a receita de exportação isenta do PIS/COFINS para quem presta serviço, tá? E os acordos 3301, 006, 103, que fala, e o 93030367, né? Que aplicou, por exemplo, nessa discussão, o inciso 9º do artigo 3º da Lei 10.833 para poder dar o direito ao crédito para os contribuintes, eles não entraram no mérito de discutir se a outra parte considerou como receita de exportação isenta, né? Já foi utilizada uma premissa de que haveria incidência de PIS/COFINS para quem presta o serviço, né? Então, por enquanto, eu acho que, deixa eu colocar aqui, stop share. Opa. Sumiu aqui, gente. Como que eu faço? Aqui. Deu certo, Tati? Deu certo? Já saiu. Perfeito, já saiu. Obrigada. Que eu estava meio perdida aqui no limbo. Então, eu acho que esses pontos eu acho que é importante, né, a gente refletir. Eu passo a bola aí para o Maurício. Não, obrigado, Tatiana. Excelente exposição, parabéns. Acho que abordou quase todos, né? Todos os pontos praticamente, né? Quanto a crédito da IN, né? Toda a IN não dá, mas abordou, foi super completa a apresentação. Eu já vou passar a bola direto aqui para o Adolfo, né? Até por conta do tempo. Vai falar com a gente sobre a medida provisória 1159 e a exclusão do ICMS dos créditos de PIS e COFINS. O Adolfo, além de meu amigo de longa data, trabalhamos juntos e estamos à frente aí junto com o Hallen, né, do Comitê de Tributação da Economia Digital. Ele é mestrando em Direito Tributário pela FGV, especialista em Direito Tributário pela PUC, professor de Direito Tributário na FGV, GVLO, na PET, na Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, e ele é ex-conselheiro do CARF. Adolfo, bola contigo aí. Obrigado, Maurício. Antes de mais nada, Tati, parabéns pelo seu PowerPoint. Faz tempo que eu não vejo um PowerPoint tão bem estruturado assim, viu? Muito bom. Tem que compartilhar com a gente, hein, Tati? Muito bem estruturado, desenhado, muito bom. Sem poluição, excelente. Bom, vamos lá. Eu me propus a falar aqui sobre o tema
o ICMS na base de crédito e por fins, eu tenho a MP 1190 que foi editada, e também sobre o IPI. Eu peço já adiantadas escusas, porque eu vou acelerar um pouco a minha apresentação, para que nós consigamos ouvir o Maurício ainda e fazer os debates. Vamos lá. Eu vou fazer um breve passeio aqui inicial sobre o regime não cumulativo de PIS e COFINS, para aproveitar alguns ganchos que a Thaís colocou. Né? Ela colocou algumas instituições que o Supremo Tribunal Federal deu conta de que o regime não cumulativo ele era legal, né? A lei tem uma certa liberdade, até uma liberdade bem ampla de atuação. Eu vou só retomar aqui outros exemplos para, então, chegar ao tema, propriamente. Bom, não é desconhecido de ninguém que o regime de PIS e COFINS ele difere diametralmente do de ICMS-PI. O regime de ICMS-PI ele está vinculado a dois basilares. Tem que ter uma entrada tributada em nota fiscal e tem que ter uma saída tributada, porque senão tem o transtorno de crédito. O PIS e COFINS, inicialmente, na versão original da MP 66 de 2002 e 135 de 2003, eu podia fazer aquisições mesmo não tributadas e não havia vedação ao crédito. E a partir do artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, a saída não tributária de PIS e COFINS não implicava em desconto de crédito. Né? Essas são os princípios gerais de PIS e COFINS, daí chamamos de base do trabalho. Tem base de crédito, sobre as quais aplica uma alíquota, tem uma base de débito, sobre a qual aplica uma alíquota, e faço confronto de pontos. Bem, então algumas questões legais de PIS e COFINS. Primeiro, já tem uma delas, na versão original do regime não havia vedação ao crédito de aquisições não tributadas, havia apenas a vedação ao crédito sobre mão de obra para a pessoa física, não havia o inciso 2 do parágrafo 2º. Depois, veio a Lei 10.865 de 2004 e trouxe a vedação. Né? Então, as aquisições não tributadas não dão crédito PIS e COFINS, com um senão, que a taxa já adiantou. As aquisições não sujeitas a suspensão, imunidade, etc., não dão crédito. Exceto no caso de isenção. Se eu tenho uma aquisição isenta versus uma série tributada, eu posso tomar crédito da aquisição isenta também. Né? Então, mais um malabarismo da lei acerca do trato de créditos, débitos, PIS e COFINS. Bem, é possível que o contribuinte construa o seu próprio ativo imobilizado. Ao invés de comprar no mercado, ele constrói. Seja um prédio, seja uma máquina, qualquer coisa que o valha. Não havia na versão original da Lei 10.833 e 10.87 a vedação ao crédito de PIS e COFINS na aquisição de itens não tributados para a construção do ativo. Somente com a Lei 11.196 de 2005, a Lei do Bem, é que foi inserido um parágrafo, não me recordo agora, se não me engano, 20 ou 19, da 10.833, do artigo 3º da 10.833, colocando a vedação crédito, PIS e COFINS na aquisição de itens não tributados para a construção do ativo imobilizado. Então, havia uma permissão e foi colocada a vedação pela lei. Outro regime diferenciado que trouxe uma vedação prevista em lei. Ativo imobilizado. Então, na versão original, tomava crédito de imobilizado somente pela depreciação, ou amortização, falando de benfeitorias aí, em imóveis de terceiros. Aí, a 10.865 me trouxe a possibilidade de tomar um crédito em 1/48, no parágrafo, se não me engano, 14, do artigo 3º. Tanto o crédito de ativo imobilizado via depreciação como 48 se davam sobre os ativos adquiridos para aplicação no processo produtivo, para prestação de serviço ou para alocação a terceiros. Veio a Lei 11.774/2008, que trouxe o crédito diferenciado de ativo imobilizado. Ao invés de tomar em depreciação ou 1/48, eu tomo em 12/8, a versão original da 11.774. Restrição aqui: só foram contemplados ativos usados na produção ou no processo produtivo. Foi excluído ou não foi mencionado o crédito, o ativo imobilizado
adquirido para alocação a terceiros. Esse mesmo regime de 12 avos, depois o artigo 1º foi remodelado para vir escalonado, né? 11 avos, 10 avos, 9 avos, né, conforme a data de aquisição, até os bens adquiridos a partir de julho de 2012, que passaram a ter o crédito à vista. Esse crédito à vista ele é permitido apenas para os ativos adquiridos para produção ou prestação de serviço. Não há possibilidade de tomada desse crédito, salvo teses, mas na lei não há chance de tomada de crédito para os ativos adquiridos para serem alocados a terceiro. Outras vedações que eu resgatei aqui. A gente tem ali um crédito que o meu amigo Fábio Calcini sabe bem, mais que ninguém, aqueles créditos presumidos do agronegócio. Então, nós temos a 10925 de 2004, se não me engano, artigo 8º e 9º, se não me engano, acho que o 8º da suspensão e o 9º crédito presumido, ou vice-versa. E nós temos lá no histórico das leis, NCNs sendo adicionadas ou excluídas ao longo do tempo como sendo geradoras do crédito presumido. Nós temos os percentuais de crédito presumido sendo reduzidos ou aumentados ao longo do tempo, e isso sem qualquer tipo de questionamento. A lei colocou essas restrições. Depois vai a Lei 12.058, também sobre agronegócio, colocando aí possibilidades e restrições acerca de crédito presumido de PIS e COFINS ao longo da cadeia do agronegócio, né? A tributação efetiva ela vem só na venda ao varejo, pelo varejo. Outra vedação legal, que foi julgada recentemente pela CJ, vedação crédito monofásico, né? Então, a lei colocou uma restrição ao crédito, o crédito do bem monofásico. Enfim, essas são algumas visões que eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar situações em que a lei vedou o crédito de PIS e COFINS, né? Isso para trazer, colocar ao lado das exemplificações da Thaís, onde o Supremo validou que a lei tem alguma liberdade de atuação para fixação de restrições a créditos, talvez até uma ampla liberdade, né? E isso vem sendo feito desde sempre, desde que o regime começou. Foi sendo aperfeiçoado ou piorado, como queiram, ao longo do tempo, por vias legais. Nesse meio tempo, veio a emenda constitucional 43, de 2004, né? Dispondo lá sobre aquela regra, que para mim não diz muita coisa, mas dizendo que a lei definirá os setores da economia para os quais as contribuições serão não cumulativas. Eu me lembro da minha aula de Direito Constitucional da faculdade, lendo lá os livros do José Afonso da Silva, etc., e outros, e isso tem toda a cara de norma programática, assim como aquela do artigo 5º, segundo o qual o Estado promoverá a defesa do consumidor. Não diz muita coisa, não cria uma relação jurídica. Eu sei que tem juristas, alguns até pares meus, que dizem que norma programática gera relação jurídica. Eu não consigo ver como isso seria possível. Então, um programa para o legislativo fazer a elaboração legal. Mas veio esse parágrafo 12 na emenda 43. Então, ficou aquele frisson sobre a possibilidade de vingar a tese da não cumulatividade ampla de PIS e COFINS, né? Se o Supremo dissesse que existe um conteúdo muito forte lá no parágrafo 12, a ponto de tornar inconstitucional todo o regulamento de PIS e COFINS existente até então, seria bom, porque a Lei 10.033 e a 10.037 não traçam setores da economia para os quais as contribuições serão não cumulativas. Faz uma metodologia de crédito e débito, né? Só isso. Mas não foi o que aconteceu. O Supremo, no tema 756, falou que o regime de PIS e COFINS é legal, né? Claro, respeitar algumas premissas, alguns valores, mas ele é eminentemente legal. Quais seriam as restrições possíveis de uma lei? A Constituição Federal, né? Mas não é o que colocou o Supremo. Aí nós temos princípios basilares que a gente tem para interpretar, como isonomia, não confisco e assim por diante. Mas nós não temos, pelo Supremo, uma definição não cumulativa, como seria aquela do ICMS do PI. Bom, por que eu coloquei todas essas situações legais e por que eu trouxe, reafirmei aqui o que a Thaís colocou muito brilhantemente? Todas as restrições ao crédito que foram trazidas pela lei
não foram invalidadas pelo judiciário, salvo raríssimas exceções, né? O que nós temos aí de entendimento majoritário é que a lei tem a faculdade de dispor sobre o regime acumulativo como bem entender. Nós tínhamos, até dezembro do ano passado, uma situação em que se debatia sobre a possibilidade de o ICMS não compor a base de crédito dos COFINS. E isso decorre, esse debate decorrente da tese do FECNE, onde ficou claro que o ICMS não compõe a base do PIS da COFINS. Acho eu que a tese está errada, mas ela passou, né? Mas o que ninguém esperava é que isso viesse de fato a ser decidido. Porque a tese ela começou na década de 90, fiz aqui um resgate histórico, o RE 240.785, que foi a primeira decisão do Supremo a respeito disso, ele chegou ao Supremo, o recurso, em novembro de 98. Se ele chegou em novembro de 98, ele teve início, certamente, lá para 90, 91, talvez, né? Até chegar ao Supremo. Portanto, a tese veio num mundo onde não se conhecia ou não se tinha a ideia de regime não acumulativo de PIS/COFINS. Ele era acumulativo essencialmente. Então, era muito simples falar em retirada do semestre da base do PIS da COFINS, porque não havia repercussão adiante. Quando foi inaugurado o regime não cumulativo, a tese passou a ter repercussão não só para quem vende um produto, mas também para quem compra, porque o ICMS pode não compor a base dos COFINS. Quando veio a Lei 404, o artigo 8º colocou o ICMS na base de crédito, PIS e COFINS, porque a premissa é o regime básico da base. Se o ICMS está na base de débito da receita tributada pelo contribuinte, então ele deve ser na base de crédito. E aí você tem uma balança equânime. Quando o ICMS está na base de débito, havia o debate. E agora? E o crédito de ICMS com FII? Aí nós tivemos até resultados favoráveis do fisco. Eu selecionei aqui, cadê parecer COSIT 10 de 2021, da Receita Federal, que foi validado pela PGFE do parecer CEI 14.483. Então, por esses dois atos, o fisco informou ao contribuinte publicamente que ele estava concordando com a ideia de que o ICMS deveria compor a base de crédito, PIS e COFINS, a despeito do que fora decidido pelo Supremo lá na tese do SER. Mas aí veio a MP 1190. E está bem claro agora que o ICMS não compõe base de crédito. Pergunta: essa exclusão é válida? Sim ou não? Me parece que nós não temos margem de questionamento. Eu sei que eu vou ser fuzilado aqui pelos meus pares, o Maurício já conheceu a posição dele faz algum tempo, certamente o Calcinho vai colocar alguma coisa também, o Valdirene talvez. Me parece que a gente não tem margem de discussão, porque, como coloquei anteriormente, várias restrições ao crédito foram colocadas pela lei e todas foram validadas. Mesmo as que foram questionadas, conforme a Thaís colocou, o Supremo, em sua grande maioria, validou, né? Então, não acho que haja algum tipo de chance de questionamento sobre a retirada do semestre da base de crédito, porque, bem ou mal, agora está sendo respeitado o regime básico do trabalho e, seguindo o que o Supremo falou na tese, no tema 756, o regime não coletivo de PIS e COFINS é legal. Então, a lei poderia fazer essa exclusão, essa restrição ao crédito, assim como já fez várias outras vezes, conforme eu expus aqui no início da minha exposição, e também nas situações em que a Thaís comentou. Agora, há um alento. Eu não consigo encontrar nenhum tipo de sentido no Supremo Tribunal Federal ao ser examinado o Supremo como um filme e não como um ator. Por exemplo, nós temos a tese do SERN, que retirou o ICMS da base da COFINS. Logo depois, o Supremo falou que o ICMS não deve ser retirado da base da CPRB. Nós tivemos, há menos de um mês, ou talvez há cerca de um mês, uma decisão do Supremo dizendo que existe a retroatividade da quebra da coisa julgada, automaticamente. E essa semana, acho que ontem, foi circulada a notícia, até foi aqui no grupo de WhatsApp da BAT,
uma decisão em que o Lewandowski disse que não retroage a legislação que em 2005 mudou as regras de reversão de débito, do prazo decadencial. Então, no momento, o Supremo fala que retroage a quebra da coisa julgada, e em outro momento diz que não retroagem as normas de 2005 a respeito da repetição de débito, da decadência, de 5 anos, né? Então, talvez o questionamento que chegar no Supremo daqui a 5 anos tenha um resultado diferente. E aí é esperar para ver o que acontece. Eu apostei muito contra a tese do século, até escrevi na primeira edição do meu livro PIS/COFINS, mas a tese vingou. A tese não faz sentido nenhum. A Tatiana é contadora, todo mundo aqui, de algum modo, se depara com contabilidade, sabe que o semestre faz parte do preço, ele é colocado por dentro da fosse lei. A Lei Candir, no artigo 13, parágrafo 1, fala que o semestre começou para bondade. Então, se compõe a operação com o preço. Mas o Supremo veio e falou que não deve compor. A tese vingou. Talvez o questionamento que venha a existir acerca da exclusão do semestre da base de créditos e COFINS vingue por alguma razão. Não consigo agora antever algum fundamento, algum argumento que possa ser colocado, já que o Supremo disse que o regime não cumulativo de PIS e COFINS ele é legal, e o histórico mostra que as restrições de PIS e COFINS colocadas pela lei desde 2004 até hoje foram, em sua grande maioria, validadas. Maurício, eu fico aqui com minha apresentação, espero que tenha sido ágil. Passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Adolfo. Excelente exposição. Vou fazer só uns comentários rápidos aqui, e até pela adiantada da hora, antes de passar para os debates, né? Eu acho que todos os temas foram muito bem abordados e aprofundados, e não vou querer repassar, mas só fazer algumas provocações. Eu acho que, bom, a Thaís colocou super bem, né, a posição no tema 756, né, o Adolfo reiterou, a Tatiana também. O que o Supremo decidiu foi que existe, e aí nas palavras da decisão do Supremo, autonomia do legislador ordinário para disciplinar na não cumulatividade, né? A gente teve aquele histórico, né, de decisões anteriores, né, que a Thaís bem colocou, e 2 delas favoráveis, mas por questões pontuais, não é? E ali, pegando o gancho, trazendo como fundamentos, né, alguns princípios, inclusive, proteção ao meio ambiente, isonomia, concorrência, enfim. E nessa decisão do 756, eu sou muito otimista, eu gosto de sempre ver o copo meio cheio, né? Então, embora tenha sido ali de certa forma, né, tenha frustrado alguma expectativa do mercado com relação a possível não cumulatividade plena, né, embora seja difícil chegar nisso como um ideal, mas tem havido essa frustração. De qualquer forma, o Supremo, ele também cravou ali que o legislador, embora tenha usado esse termo, né, autonomia, ele não é totalmente livre, não é? Então, embora não tenha, até me surpreendeu o ponto ali do setor de atividade econômica, né, acho que poderia ter sido colocado um pouco mais de detalhamento na decisão sobre isso, mas o que prevaleceu ali na tese aprovada, né, que existe essa autonomia, mas devem ser respeitados os demais preceitos constitucionais, tais como, né, e aí, ao longo do voto, a gente vê fundamentação para isso, a matriz constitucional das contribuições, né, do PIS e COFINS, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Isso está lá na tese aprovada, né, nesse julgamento. Muito bem, pegando essa decisão como premissa, né, e aí já olhando aqui para a MP 1159, né, no julgamento, uma grande parte da decisão, ela tenta, né, porque assim, o Adolfo bem colocou, surgiu ali a emenda 42, colocou lá o parágrafo 12 no artigo 95, não é? E a expectativa era, poxa, será que aquilo ali tem um conteúdo mínimo ou não? Só que, claro, a gente já tinha não cumulatividade na Constituição Federal, para o ICMS e para o IPI. Então, o que
qual foi a minha leitura da decisão? Bom, né, e aí o voto do ministro Toffoli dedica algumas páginas a isso. PIS/COFINS não é ICMS nem IPI, né? São tributos totalmente distintos, deveras distintos, né? É utilizado esse termo. Então, a não cumulatividade do ICMS e do IPI é diferente do PIS e da COFINS, tá? E aí, né, PIS e COFINS, a gente tem um texto muito enxuto, ICMS e IPI, se a gente olhar a Constituição, ele é muito mais detalhado, e aí exige-se ali, né, a incidência na etapa anterior, né, e para o abatimento do ICMS incidente na anterior, na etapa seguinte, para ficar com o ICMS. Muito bem. Partindo dessa premissa, né, que os dois tributos, né, aliás, os 4 tributos, né, ICMS e IPI de um lado e PIS/COFINS do outro lado, são bases são diferentes, têm fatos geradores diferentes, não com atividades são diferentes. O que quer dizer com isso? Então, não dá para aplicar o mesmo critério. Olha, deve haver uma adesão total da incidência na etapa anterior para a possibilidade de creditamento na etapa seguinte, ou seja, quem adquire não está necessariamente vinculado à incidência na etapa anterior, tanto que se eu estou no regime não cumulativo, compro de alguém que está no cumulativo, o meu crédito não vai corresponder a exato PIS/COFINS que o meu fornecedor debitou, ele apurou 3,65, eu vou acreditar 9,25, então não existe essa aderência, isso faz parte da natureza da não cumulatividade do PIS/COFINS. Será que a partir do momento em que a gente tem aí um filme, né, a gente tem um filme em que a legislação cada vez mais vai aproximando o PIS e COFINS, a necessidade de cada vez mais se aproximar dessa exata incidência na etapa anterior, a gente não teria um problema? Né? Será que a gente não teria um problema de constitucionalidade nesse ponto? E aí, né, já que não incidiu sobre a parcela do ICMS, será que necessariamente o legislador deve excluir esse ICMS também da base do crédito? Ou não? Né? Essa medida aproxima a não cumulatividade do PIS e COFINS da não cumulatividade do ICMS e do IPI, porque está querendo cada vez mais pegar a exata parcela ali da incidência. E na IN a gente também tem ali um artigo que fala, né, da parcela do crédito, né, que incidiu as contribuições, aí fala do IPI, tem a polêmica do IPI não recuperável, o ICMS-T, enfim. Né? Acho também que talvez a gente tenha alguma discussão com relação à razoabilidade, talvez na MP. Né? Por quê? Porque a gente acaba tendo, né, uma premissa, né, de que, olha, se não incidiu o ICMS na etapa anterior, eu vou vedar o crédito. Não é? Então, se não teve PIS/COFINS sobre essa parcela, não pode acreditar. Agora, para permitir o crédito, não existe esse vetor. Né? Incidiu, acredita. Então, acho que aqui também tem 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, me parece que também isso pode ser um ponto de razoabilidade. A premissa da MP está na exposição de motivos. Né? Olha, o Supremo julgou que não tem ICMS na receita, né? Logo, não faz parte da base de cálculo do débito, logo não pode tomar o crédito, porque aquilo ali não é receita do contribuinte. Não é? Então, quem apura o PIS e COFINS com o ICMS vai pagar só sobre a parcela, sobre o valor da venda sem o ICMS, porque o ICMS apenas transita no caixa desse vendedor, desse contribuinte, não é receita sua. Agora, isso isso faz a gente pensar que também o ICMS, a parcela do ICMS na compra, então ele também não é uma despesa, né? Então ele tem que ser ICMS, né? Então o que o adquirente paga, segundo este racional, seria ICMS, e a gente tem uma jurisprudência consolidada de que não existe essa história de contribuinte de fato. Embora eu pague por uma mercadoria, tenha ICMS, né, embutido no preço, não é? Eu arco com o ônus financeiro desse ICMS, eu não sou contribuinte, eu não posso recuperar os valores. Né? Tem o artigo 166, enfim, tem toda uma estrutura do ICMS que leva à conclusão de que quem é o contribuinte é quem vende, né? Não é quem compra, né, nas situações normais. Então, também me parece que a gente poderia ter uma discussão com relação a isso. Né? Que mais? A gente tem uma questão aí
não é neutralidade, mas uma isonomia, talvez, também razoabilidade, enfim, livre concorrência, não discriminação, um grupo aí de princípios que podem ser afetados, se a gente pensar em aquisições do mesmo produto, né, com o mesmo custo de aquisição sem ICMS, tá? Em diferentes situações. Então, numa aquisição interna, numa aquisição interestadual, numa aquisição interestadual de 7% ou 12% de ICMS, ou de um produto importado numa aquisição interestadual que vai ter 4%. Né? Com o ICMS na base do meu crédito, o meu crédito de PIS/COFINS vai acompanhar o meu desencaixe financeiro. Tá? Então, hoje, se eu tenho um valor líquido de mercadoria de R$ 82,00, por exemplo, né, então eu tenho 18 ali de ICMS numa aquisição interna, eu vou ter 9,25 de crédito PIS/COFINS, 9,25% de crédito. Se eu fizer exercícios com este mesmo valor líquido de mercadoria, hoje, ou seja, antes da vigência da MP, com alíquotas menores, então, numa operação interestadual de 12%, 7% ou 4%, né, o valor da minha mercadoria vai diminuir de acordo com a diminuição da minha alíquota de ICMS, naturalmente. E o meu crédito também vai diminuir. Mas, no fim das contas, sobre o meu desencaixe financeiro, eu vou sempre ter 9,25% de ICMS. Né? Já quando começar a ter vigência a MP, ainda que eu tenha desencaixes diferentes de valores, pagamentos diferentes por conta da variação do ICMS, o meu crédito nominal, né, o meu crédito em reais, vai ser o mesmo. Né? Por quê? Porque vai incidir só sobre o valor líquido, vai incidir sobre os R$ 82,00. Não é? Então, o meu crédito real sobre o meu valor de pagamento sobre o produto vai ter um percentual diferente de PIS/COFINS. Eu até fiz um exercício aqui. Então, hoje eu tenho 9,25, né? Se eu tiver o expurgo da parcela do ICMS sobre o valor do crédito, e eu tiver uma aquisição de R$100 com 82 de líquido e 18% de ICMS, operação interna, por exemplo, de São Paulo, eu vou ter R$ 7,59 de crédito. E eu vou ter o mesmo R$ 7,59 de crédito se eu fizer compras com 12%, com 7% e 4%. Ou seja, eu vou ter percentuais finais de PIS/COFINS diferentes. E aí eu posso, por exemplo, pensar, e já me perguntaram isso, né? Eu posso pensar, por exemplo, olha, hoje talvez valha mais a pena, hoje não, né? A partir da vigência da MP. Pode valer mais a pena eu comprar de outro estado, né, porque o ICMS vai ser mais... O meu crédito de PIS/COFINS vai ser o mesmo, comprando de dentro ou de fora do estado. Né? Mas talvez na minha conta possa fazer mais sentido eu comprar de fora do estado, né, porque o crédito de PIS/COFINS vai ser o mesmo. E mais, pode ser que em algum estado, esse produto que eu estou comprando aqui tenha benefício de ICMS. Né? Então, eu tenho uma vantagem a mais. Então, a gente tem problemas aí de, enfim, razoabilidade, pacto federativo, livre concorrência, enfim, não discriminação. E aí mais um ponto que eu colocaria, que é a própria essência da medida provisória. Né? A medida provisória é ato do executivo, né? Que inova no campo legislativo, até por isso a gente não pode, o Adolfo bem colocou, não dá para dizer que ela é ilegal, a MP, porque a MP vira lei, né, uma vez aprovada. Né? Então a gente não tem ilegalidade, assim como a gente tem ilegalidades na IN. Né? Agora, por ser um ato do executivo que tem força de lei e em sendo convertida vira lei, tem uma premissa básica, que é a sua instituição tem que ser num contexto de relevância e urgência. Esse assunto do crédito do ICMS está há muito tempo já em discussão. Né? A Receita já tentou, de uma forma não tão clara assim, mas já tentou na IN 1911, salvo engano, excluir esse crédito. Né? Na verdade, desde o julgamento em 2017 do leading case, já se discute essa parcela do crédito de ICMS num raciocínio mais, talvez, econômico, por conta da não incidência no débito. Né? Então, enfim, eu não vejo tanta urgência para que esse tema seja tratado numa medida provisória. Eu sei que esse assunto, esse argumento, relevância, urgência, MP, não é um argumento que o Supremo compre muito, né? Não é aplicado
porque, enfim, entende-se que é uma prerrogativa do executivo, etc. Mas aqui a gente tem algo talvez até um pouco mais objetivo, né, que é um problema que já está na mesa já há algum tempo, né? Então, enfim, queria agora passar aí para as ponderações, para os questionamentos. Eu não sei se Adolfo, Tatiana, Halley, Thaís, enfim, os demais presentes, Tatiana querem fazer algum comentário, mas senão a gente passa para os debates, para os comentários, enfim, está aberta aí a palavra. Eu vejo que eu pelo menos não recebi nenhuma pergunta aqui no chat, eu não sei se a pessoal da Maurício, BAT eu recebeu, mas posso fazer uns tá aberta a comentários? palavra aí. Tá. Em relação ao custo de aquisição, que eu acho que é interessante a gente até trazer, que assim, segundo a IN, né, o custo de aquisição, você tem que retirar o IPI não recuperável, que eu acho um absurdo. Por quê? Porque se eu for ver bem a norma contábil, o CPC 16, ele fala o seguinte, no item 11, o custo de aquisição de estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Então, assim, o CPC 11, né, ele vai, na verdade, contra o que a IN dispôs sobre o IPI não recuperável não constado do custo de aquisição. E a IN SRF 51 de 78, da mesma forma, que fala que deve ser excluído do custo de aquisição de mercadorias para revenda de matérias-primas o montante do imposto. Aqui ele fala do ICMS, né, recuperável destacado em nota fiscal, mas a gente trazendo a questão do IPI não recuperável que trouxe a IN, eu acho que a IN extrapolou nesse sentido, tá? Os dois entendimentos aí dessas normas. Em relação ao ICMS, inclusive ICMS-ST, traz um pouco de insegurança, porque aplicando a MP, independentemente das questões contábeis, que eu concordo com o Adolfo, é que a solução de consulta COSIT 106/2014, que também é vinculante perante a Receita, mas é claro, eu acho que aí eles vão fazer um distinguish aí de prazo, né? Que ele fala o seguinte, que no regime de apuração não cumulativa, o valor do ICMS incidente na aquisição integra a base de cálculo da COFINS para fins de crédito por fazer parte do custo de aquisição do bem ou serviço, né? E aí ele fala que o ICMS, substituição tributária ST, pago pela adquirente na condição de substituto, não integra o valor das aquisições das mercadorias para revenda por não constituir custo de aquisição, né, mas uma antecipação do imposto devido pelos contribuintes substituído na operação de saída de mercadoria, né? E aí ele traz aí que não poderá a pessoa jurídica descontar crédito da COFINS. Mas em relação ao ICMS do fornecedor, ele traz textualmente, né? Então, assim, são pontos aí que e ele traz especificamente o que pode ou não compor o custo de aquisição, porque se a gente for ver bem a lei, né, a 10.637, 2833, você pode constituir crédito PIS/COFINS sobre os gastos, né, os gastos dos bens, né, os custos dos bens que são utilizados como insumo. Então, assim, fica um pouco estranho até a MP nesse sentido, porque ele não fez essa vinculação, a meu ver, de forma correta, com o próprio dispositivo, o artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.833 e 10.637, por isso que traz um pouco de insegurança, né? E aí eu acho que como essa MP seria aplicável a partir de maio, né, de 2023, pode ser que vários contribuintes, sim, entrem com mandado de segurança, né, discutindo o conceito mesmo, né, do custo de aquisição. Então, são pontos eu acho que é interessante colocar, né. Agora, em relação, só para falar um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente também com dúvida em relação à medida cautelar que saiu ontem, né? Todo mundo sabe que o decreto antigo do governo antigo ele saiu no dia 30/12, né? Que ele deixou a 2,33% a alíquota do PIS/COFINS sobre a receita financeira, né? Para ser aplicável a partir do dia 1º, né? E aí, o decreto 11.374, ele saiu no dia 2/1 de 2023, com aplicação naquele dia, né? Porque não pode retroagir, né? E aí,
E aí, realmente, assim, por isso que, considerando que o fato gerador sobre as receitas financeiras do PiscoFins, o fato gerador é diário, né, receita oferida no dia, né, então, ao meu ver, realmente o contribuinte estaria correto em aplicar, né, observar o prazo nonagesimal para aplicar a alíquota de 4,65% sobre a receita financeira. Só que por conta de uma deficiência no sistema da Receita, especificamente na FD, na FD, né, ela só trouxe ficha, né, em relação à receita financeira com alíquota de 4,65%, que fez muita gente entrar com dado de segurança, né, para recolher 2,33% e depositar ou não recolher se conseguir eliminar, né, o 2,32%, né, que é a parte a parte, pelo menos, que estava em discussão. E aí, houve essa decisão aí do STF, né, que falou que suspende os efeitos das decisões, né, das liminares, de forma expressa ou tácita, né, concedidos aí em liminares, né. E essa decisão, não sei se vocês leram, mas assim, a gente estava até discutindo, né, Maurício, que assim, essa decisão ela trouxe premissas equivocadas, né? Que ela fala que foi publicado o novo decreto no dia 1º do 1 de 2023, quando em verdade foi publicado no dia 2. Né? Então, primeiro ponto, né? Então, assim, poxa, aí é claro, se fosse publicado no dia 1, não teria mesmo prazo, na aplicação do prazo nonagesimal. Mas aqui o ministro ele se equivocou, né, nas suas fundamentações. E aí ele se equivocou mais ainda quando ele confundiu o fato gerador com a apuração da base de cálculo. Aí ele trouxe assim, a apuração da base de cálculo, faturamento mensal. Mas aí é a apuração da base de cálculo, não é fato gerador. E a gente tem que considerar o fato gerador. E o fato gerador é diário. Né? Então, assim, independentemente se for dia útil ou não, a receita financeira é diária. Então, assim, estranhei essa decisão do ministro, acho que foi uma decisão, com todo respeito, né, pobre nos argumentos, né, utilizando premissas equivocadas. E espero que ele reflita um pouco sobre essa decisão, de forma técnica, né, para que tenha a chance aí de voltar atrás. Mas é isso, Maurício. E outro ponto, desculpa, outro ponto, aproveitando a Thaís, quando ela fala assim do tema 756, que fixou a tese, né? Dentro da tese fixada, ele fala que o legislador ordinário possui autonomia, sim, para disciplinar a não cumulatividade que se refere ao artigo 195, mas respeitar os preceitos constitucionais, os princípios da razoabilidade e da isonomia. Gente, qual é a razoabilidade e isonomia de você deixar, por exemplo, uma PJ que é holding, que não presta serviços, por exemplo, e não, e não vende mercadorias, né? Vamos dizer assim, não produz e vende mercadorias, na sistemática não cumulativa, entendeu? Recolher 9,25% sem poder constituir crédito. Não é isonômico coisa nenhuma. E outro ponto também que eu acho que é interessante, que as empresas comerciais, né, elas não são consideradas prestadoras de serviços, porque o fiscal, né, o auditor fiscal, a autoridade fiscal, todo mundo sabe, que entende que eles não prestam serviços, né, e não pode constituir crédito PiscoFins, mas mesmo assim eles estão na sistemática não cumulativa. Então, assim, que isonomia que tem, né? Então, assim, são pontos que eu acho que o Supremo, ele tem que refletir até de forma individual nesses casos, né? Porque aí eu acho que cabe, assim, a reflexão, será que não precisa aplicar a neutralidade constitucional, né? Então, nesses casos específicos, se não tira eles da sistemática não cumulativa, porque não está observando o parágrafo 12 do artigo 95, né? Porque o artigo 12 do 95 fala das atividades econômicas, né? Do sujeito passivo a dependente, então, primário, secundário, terciário. Mas, a meu ver, não está sendo observada essa isonomia até da livre concorrência em relação aos demais, né? Então, esses pontos. Perfeito, Tati. A gente tem algumas perguntas aqui. Acho que a gente está bem adiantado no tempo, mas se a gente puder talvez passar rapidinho. Se existe a possibilidade de exclusão do default destacado da nota fiscal em venda para consumidor final? A pergunta aqui do Kaique, né?
Eu estou entendendo que é o ICMS de FAO na venda, né? Então, a gente está falando de receita. ICMS, vocês cuidam da base de cálculo? Me parece que sim, né? Não sei se alguém tem algum entendimento aí diferente ou não é bem isso a pergunta. Se alguém quer comentar. Tem mais uma aqui, locação de empilhadeira, no meu caso, é essencial para a produção. Posso me acreditar do PIS/COFINS? Tem algum acórdão sobre o assunto? Maurício, eu já joguei isso, viu? Vai lá. Eu tentei localizar aqui, mas não achei de pai bola o acórdão. Mas a discussão é porque às vezes a Receita Federal vai e autua esses contribuintes falando, isso daqui é automóvel, a empilhadeira é automóvel, e não dá direito ao crédito, veículo, né? Veículo não dá direito ao crédito. E daí os contribuintes falam, na verdade, essa empilhadeira, para mim, ela cumpre função de máquina. E máquina tem um dispositivo específico na 10833, na 10637, que é o artigo 3º, inciso 6º, tá? Porque ela tem uma função aqui de que não é simplesmente levar pessoas para um lugar para o outro, igual o veículo, ela tem uma função específica dentro do processo industrial. Então, dentro desse contexto, eu lembro de ser bastante tranquilo no sentido de garantir, sim, o direito ao crédito, tá? Das empilhadeiras. Então, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do DIFAL também. Essa decisão, estou falando aqui do tema 69, se a decisão alcança o DIFAL, podemos realizar a exclusão do DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS? Pode ser feito de forma escritural? O CARF tem alguma posição sobre? Quer responder, Thaís ou Tati? Ou Adolfo? Eu nunca vi, acho que não deu tempo ainda, né, de chegar esse assunto. Acho que CAF não... Ainda não chegou na Câmara Superior, né? Essa da exclusão da DIFAL, né? Mas, assim, das empilhadeiras já chegou na Câmara Superior, viu, Thaís? Eu acho que eu fui voto vencido nesse das empilhadeiras, porque realmente o pessoal foi no sentido de que seria um veículo, né? Então, assim, mas no caso em questão, o pessoal não conseguiu, na verdade, comprovar, o contribuinte não conseguiu comprovar como que ele utilizava, se ele utilizava mais como empilhadeira ou mais como veículo. Agora, a meu ver, se ele tivesse comprovado que ele utiliza mais como empilhadeira, então, a meu ver, seria mais fácil ele pegar e defender que é uma máquina, equipamento, e naquele dispositivo de aluguel de máquinas e equipamentos, e poder aí defender melhor, né? Em relação à exclusão do ICMS de FAO, realmente não chegou na Câmara Superior, né? Mas eu acho que em relação, se a gente for pegar os fundamentos até do RS 574, 706, me parece que também seria excluível aí da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Inclusive, tem algumas decisões favoráveis ao contribuintes no TRF, né? E para mim também seria uma tese filhote, né? Mas só que o grande problema é que as teses filhotes que estão sendo discutidas tanto no STF aí quanto no STJ, parece que o filhote ele não acompanha a mãe, né? Porque o STF ele não tá aplicando a mesma coisa para os filhos, né? Então, infelizmente. O de falsa tem duas leituras, né? Para quem vende e para quem compra. Então, para quem vende, o semestre para um, baixo para outro. E para quem compra, né? Esse semestre que o de vai ser acreditável ou não. Aí vai a reboque da discussão da MP. Ah, sim, verdade. De ser ICMS, né? Vai ter o tratamento de ICMS na saída e na entrada, né? Agora, claro, né? O default do consumidor final para não contribuinte tem essa discussão se é um fato gerador novo ou não, que está na pauta lá do Supremo, né? Embora o Supremo tenha decidido que é um fato gerador novo no tema 1093, voltou por conta da Lei 190. Aí, na linha do que a Tati falou da tese da filhote não acompanhar a mãe, se entender que é um fato gerador novo, pode alguém levantar uma bandeira e dizer, não, pera, então não se aplica automaticamente o tema 69 por não ser aquele ICMS da venda, mas eu acho que seria um pouco absurdo, né, não acompanhar, porque não deixa de ser ICMS, né? Todo o fundamento que está no tema 69, não haveria por que não aplicar o DIFAL, né?
E se eu não me engano, tem uma decisão do TRF3 mesmo, também favorável ao contribuinte, né? Eu estou vendo aqui, decisão de dezembro de 22, o juiz Antônio Johnson de Saulo. Ele está aplicando. Mas eu acho que a decisão vai a reboque do ICMS geral. TMP. Só fazer constar aqui, eu achei o acórdão, tá, da empilhadeira. É o 3402-006-726, de 2019. Ele tem que ver se é esse que não foi reformado na Câmara Superior, como a Tati está dizendo que talvez tenha sido. Perfeito. Mais alguma colocação, pessoal? Se alguém quiser fazer um Jussara, comentário. repete novamente, por favor. Acho que ela está se referindo à decisão que a Thaís acabou de citar. Né? Ah, o número, né? Oi, desculpa. Ah, o número. Eu vou colocar aqui no chat, melhor. Ah, perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Até pelo adiantado da hora. Então, agradeço aí as nossas queridas e querido palestrantes e todo mundo que acompanha a gente até agora. E passar a palavra para o Halley para fazer o encerramento aqui do evento. Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer novamente, parabenizar os expositores, altíssimo nível de todas as apresentações, e não esperava outra coisa pela qualidade de cada um. É uma honra tê-los aqui na BAT. E também quero agradecer a todos os associados presentes aqui, aos nossos conselheiros ali, Fábio Calcini e Graziele Deon, a nossa presidente também do Comitê de Empresas, doutora Valdirene, e a todos e todas que puderam hoje nos acompanhar. Nós vamos também realizar alguns eventos, acompanhem a nossa grade de eventos. Nós teremos agora um evento muito importante sobre SPED, obrigações fiscais e alguns impactos também na ordem tributária em relação a essa nova regulamentação do SPED. Enfim, vamos ter também um sobre contribuição previdenciária, né, com diretores jurídicos, diretores financeiros de empresas também. Então, acompanhem. Espero que, chegando aqui ao final desse evento, os senhores e senhoras tenham adquirido, né, ou pelo menos encontrado aqui uma boa parte daqueles aspectos que, como nós podemos ver aqui, nos afligem, e ao mesmo tempo também respostas importantes ou reflexões que foram aqui debatidas. E, enfim, muito obrigado, desejo a todos uma ótima noite e que possamos brevemente estar juntos em outros eventos. Um grande abraço a todos.